Vamos hoje então fechar nossa aula de estequiometria, tá? O último tema dos cálculos quantitativos da química. Vamos falar de reagente em excesso e reagente limitante. Essa grandeza na química, ela faz parte do nosso cotidiano, só que na nossa vida a gente resolve isso intuitivamente, né? E na química também não é diferente, só que a gente vai aplicar esse conceito de uma maneira clássica. Então, vamos entender o que é o reagente limitante através de um exemplo clássico da nossa vida. Imagina que você pegou lá seu livro de receitas e você vai preparar pães de queijo para o lanche da tarde hoje. Aí você vê lá na sua receita que a receita do pão de queijo vai 500 gramas de polvilho, 300 gramas de parmesão, 200 de mussarela, 10 gramas de fermento e sal a gosto. Primeiro passo, verificados os ingredientes, você vai olhar na sua despensa o que é que você tem e ticar o que você tem. Então vamos fazer isso na nossa despensa? Chegamos lá. Temos 300 gramas de parmesão? Temos. Ok. Tenho 200 gramas de mussarela? Tenho. Ok. Tenho fermento? Tenho. Fermento eu tenho um pote cheinho, tá cheio de fermento, tem 50 gramas de fermento. Tenho sal? Tenho. Tenho polvilho? Tenho. Mas eu abri aquele polvilho, eu já utilizei, eu tenho apenas 250 gramas de polvilho. Nesse momento, o polvilho é o meu reagente limitante. Ele não vai deixar com que eu faça essa receita na quantidade total. Vamos supor que essa receita iria render 30 pães de queijo, tá? Eu não vou conseguir produzir os 30 pães. Por quê? Porque o polvilho está limitando a minha receita. Todos os outros reagentes eu tenho de sobra, mas o polvilho não. Então, o polvilho, nesse caso, é o meu reagente limitante. Então, na química, a gente vai trabalhar muito com isso, determinar qual reagente vai limitar a sua reação. É aquele que não está na quantidade suficiente com os demais. Então, vamos ver um exemplo clássico disso aqui na química. Esse aqui é um exemplo bem simples, tá? Quando a gente vai trabalhar com a grandeza que é um mol. Depois eu vou dar um outro exemplo para vocês com massa. Então, olha só. Ele deu aqui a equação da formação da ferrugem, que é o ferro reagindo com o oxigênio formando o óxido férrico. Para a reação completa de 10 mols de ferro e 9 mols de oxigênio, determine quem é o reagente limitante e a quantidade do reagente em excesso. Então, vamos lá. Nessa reação, nós vamos ter 10 mols do ferro e nós vamos ter 9 mols do oxigênio. Analisando as proporções, eu vejo que eu tenho 3 vezes o valor do oxigênio. Eu preciso de 3 mols na reação, eu vou ter 9. Eu tenho 3 vezes a quantidade de oxigênio. Pela lei de Proust, as proporções são constantes. Então, do ferro, eu também teria que ter 3 vezes. Como a equação fala inicialmente em 4 mols de ferro, eu teria que ter 12 mols de ferro. E eu não tenho 12, eu tenho 10. Então, o ferro é o meu reagente limitante. Respondendo a letra A, o ferro é o reagente limitante. E é o reagente limitante que vai ditar a quantidade que você vai produzir. O oxigênio está em excesso, vai sobrar oxigênio. Então, para mim descobrir a quantidade que está em excesso de oxigênio, eu vou montar uma regra de 3, vou tirar agora aqui o valor do oxigênio, vou colocar X e vou descobrir para 10 mols de ferro quantos mols de oxigênio eu vou ter. Então, olha lá. Regra de 3, 4 vezes x, 10 vezes 3. Aqui vai dar 30, o 4 vai passar dividindo e eu vou conseguir obter 7,5 mols de O2. Ou seja, para 10 mols de ferro, eu vou utilizar apenas 7,5 mols de oxigênio. Inicialmente, nós tínhamos 9 mols de oxigênio. Isso quer dizer que eu vou ter um excesso de 1,5 mols de O2. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Nosso segundo exemplo. Agora nós vamos trabalhar com a massa. Então, vamos ler lá o enunciado. A partir
de 40 gramas de metano, que é o CH4, e 128 gramas de gás oxigênio, calcule na combustão do metano a massa do reagente em excesso. Então, vamos colocar os dados do problema. 40 gramas de metano, 128 gramas de oxigênio. Como aqui a grandeza é massa, eu vou ter que trabalhar com o valor de referência para massa, que é a massa molar. Massa molar do CH4 é 16 gramas. Aqui na equação eu tenho 1 mol, então é vezes 1. Massa molar do O2 é 32 gramas. Na equação eu tenho 2 mols, então é vezes 2, ok? Então aqui eu vou ter 64. Agora eu vou verificar as massas do problema em relação à massa molar, quantas vezes elas são maiores. Então aqui, olha, 128 dividido por 64, eu vejo que aqui é 2 vezes maior. 40 dividido por 16, eu vou verificar que é 2,5 vezes a mais. Então, eu percebo que eu tenho mais metano do que oxigênio. Nesse momento, eu sei que o oxigênio vai ser o limitante. E, obviamente, se o oxigênio é o limitante, o metano ele está em excesso. Definir quem é o ilimitante, quem é o excesso, agora eu posso calcular quanto eu vou ter de reagente em excesso. Nesse caso, o 40, gente, você não vai usar para o cálculo. Por quê? É sempre o reagente limitante que manda na reação. Então, eu vou montar a regra de 3. X no CH4, quantas gramas eu vou usar do metano? Se eu vou usar 128 do oxigênio. Massa molar do metano, 16. Aqui, 64. Resolvendo a regra de 3, eu vou ter 64 vezes x igual 16 vezes 128. Resolvendo o cálculo dessa equação. 16 vezes 128 vai dar 2.048. 64 vai passar dividindo e eu vou encontrar aqui 32 gramas. Ou seja, para 128 gramas de oxigênio, eu vou utilizar apenas 32 gramas de CH4. Então, eu tenho um excesso de 8 gramas de metano. Ok? Vamos ver mais um último exemplo de reagente limitante. Então, nosso terceiro exemplo. A adição de 336 gramas de CO a 60 gramas de gás hidrogênio produz quantos gramas de metanol? Então, o que ele me deu? Eu vou usar 336 gramas de CO e vou usar 60 gramas de hidrogênio e ele quer saber quanto eu vou produzir de metanol. Para você saber se um problema tem algum reagente em excesso e um limitante, o macete geralmente é o seguinte: ele vai te dar a massa dos dois reagentes. Quando o problema te informa a massa, ou o mol, ou a molécula, ou mesmo o volume dos dois reagentes, de ambos, mais de um reagente, provavelmente um deles é o limitante, tá? Que não é isso que acontece geralmente nos problemas de estequiometria. Ele dá um reagente e pede da outra substância. Se ele te deu mais de uma massa dos reagentes, um deles é o limitante. Vamos descobrir quem. Como eu estou trabalhando com massa, o meu valor de referência é massa molar. Massa molar do CO, 28 gramas. É 1 mol de CO na reação, então vezes 1. Massa molar do H2, 2 gramas. São 2 mols de H2 na reação, então vezes 2, aqui vai dar um total de 4 gramas. Massa molar do metanol, eu já vou calcular, 32 gramas. 1 mol de metanol na reação, então vezes 1, 32 mesmo. Para definir quem está em excesso, quem está em limitante, o que eu vou fazer? Vou pegar o 336, vou dividir por 28 e eu vou encontrar aqui o resultado 12. Quer dizer que a massa de monóxido que eu tenho é 12 vezes a massa molar. Já no caso do hidrogênio, vou pegar o 60, dividir pelo 4 e o resultado que eu vou obter é 15. A massa de hidrogênio que eu tenho é 15 vezes a massa molar. Nessa reação,
Quem está em excesso é o hidrogênio, é o maior resultado. Então, o hidrogênio está em excesso e o CO é o limitante. Para mim descobrir a massa de metanol, eu sempre uso os dados do limitante, porque é o limitante que vai definir a quantidade de produto que vai ser formado. Então, eu vou montar a regra de 3 agora. 336 gramas de CO está para X, assim como 28 está para 32. Resolvendo a regra de 3. 28 vezes X é igual a 32 vezes 336. Na multiplicação aqui, nós vamos ter 10.752. O 28 vai passar dividindo e o resultado será 384 gramas de metanol. Ok? Então, para a gente fechar, é só lembrar que quem vai definir todos os cálculos na reação é sempre o limitante. Lembra da sua receita lá do pão de queijo? Como você tinha uma quantidade menor de polvilho, então você não ia conseguir fazer a receita por completo. Obviamente, ia sobrar parmesão, ia sobrar mussarela, ia sobrar fermento, ok? Todos os outros estavam em excesso, eles iriam sobrar. Mas quem ia definir a quantidade que ia ser produzida era o polvilho, que no nosso caso é o reagente limitante. Beleza, galera? Fechamos estequiometria com os cálculos químicos, né? Grau de pureza e rendimento e agora reagentes limitantes. Bons estudos para vocês!